Olá pessoal, nós vamos dar continuidade hoje à nossa sequência de lives e hoje o assunto será revisando o histórico e os princípios essenciais da contrologia ao Pilates. Nessa aula nós vamos passar pela origem do método Pilates, os discípulos do Joseph Pilates, pela Pilates Método Alliance, pela contrologia e os princípios essenciais da contrologia que hoje nós chamamos de Pilates. Joseph Hubertus Pilates nasceu em 9 de dezembro de 1883, na Alemanha, numa cidade próxima a uma cidade que se chamava Düsseldorf. Ele foi considerado uma criança frágil, ele tinha asma e algumas biografias dizem também que ele tinha raquitismo. O pai do Joseph era ginasta, um instrutor de esportes e sua mãe era naturopata. Então a mãe do Joseph ela acreditava no princípio da autocura, que o corpo tem a capacidade de se curar sozinho, desde que você dê possibilidades a ele. Joseph sofria bullying na escola e nas atividades por ele ser uma criança mais raquítica. E por isso ele passou a se dedicar a cultivar o seu físico. Ele adorava praticar esqui, boxe, kung fu, dentre outras coisas. E aos 14 anos ele já foi modelo de um livro anatômico, de tão definido que ele já era. Em 1905, Joseph se casou pela primeira vez e teve 2 filhos. Ele foi instrutor do que ele chamava de cultura física, que era uma combinação de exercícios, excelência atlética e disciplina mental. Ele foi para a Inglaterra em 1913 trabalhar com o circo, após o falecimento da sua primeira esposa. Na Inglaterra, algumas biografias dizem também que ele lutou boxe e treinou a polícia de Londres. Na Primeira Guerra Mundial, ele e os artistas do circo, eles foram exilados, foram detidos em Lancaster e mandados para a Ilha de Man. Isso foi em 1914. Nesse presídio, que essas milhares de pessoas estavam, ele começou a conduzir a sua rotina de exercícios. E foi lá que ele refinou seu trabalho de solo, que hoje nós chamamos de Mat Pilates. Há relatos que ele observava o movimento dos humanos e dos animais. Então, as pessoas dizem que ele ficava muito tempo sentado, observando como as pessoas se movimentavam, como os animais se movimentavam. Em 1918, teve a pandemia do influenza e Joey acreditava a influência de seus exercícios ao fato de nenhum prisioneiro ter ido a óbito. Então, ele achava que os exercícios dele deixavam as pessoas com a imunidade melhor e por isso elas não morreram de influenza. Foi voluntário também de um hospital e lá ele começou o projeto de seus futuros equipamentos. Em 1919, ele retornou para a Alemanha e se casou pela segunda vez. Conviveu nesse período com médicos, com terapeutas orientais, que somados à sua experiência na dança e na meditação, influenciaram diretamente o seu trabalho. Ainda na Alemanha, Joey ganhou popularidade com os bailarinos, através de Rodolphe Van Laban. Van Laban era um bailarino muito famoso na época e ele ficou mais famoso e ele é presente até o dia de hoje aos profissionais que trabalham com dança, porque ele criou uma forma de escrever a dança. Então ele criou essa forma de escrever as coreografias. Através de suas vivências familiares, então que o pai como ginasta, a mãe como naturopata, e pela admiração que ele tinha pelo ideal greco-romano, desse equilíbrio, da busca do equilíbrio entre corpo, mente e espírito, então mente sã, corpo são, somados ainda ao trabalho que ele desenvolveu durante a guerra, ao aprendizado de medicina holística, meditação, yoga, dança, homeopatia, ele foi moldando as suas ideias e dando a origem
a um sistema de saúde e condicionamento físico e mental que ele chamou de exercícios corretivos. Então, Joseph, ele montou essa apostilinha dos exercícios corretivos e ele queria que todo mundo praticasse esses exercícios. Que se isso acontecesse de 4 vezes por semana, que seu corpo ia mudar, que sua vida ia mudar. Posteriormente, ele chamou esses exercícios corretivos de contrologia e após a sua morte, foi chamado de Pilates, em homenagem a ele. Após ser convidado para ensinar seu método para o exército alemão, ele decide ir embora da Alemanha e ele vai para os Estados Unidos em 1926. Ele não concordava com a política da época na Alemanha. Durante a viagem, ele conheceu a Clara, a sua parceira de vida e de profissão. Em Nova York, eles abriram o Universal Ginásio, que ficava próximo ao New York City Ballet e da Broadway. E o Pilates foi se popularizando cada vez mais entre os bailarinos. Há relatos que Joey era um visionário com extrema dedicação ao movimento e à saúde e pouca tolerância com as pessoas que tinham pouco comprometimento. Então, ele tinha essa característica militar mesmo nas aulas dele. E ele gostava de alunos comprometidos, dedicados e que tinham boa execução. A Clara, ela já ficava sempre no estúdio vestida de enfermeira e ela tinha um estilo mais acessível, com mais paciência, até mesmo com as pessoas que não tinham uma boa execução do movimento. E essa acessibilidade, esse lado mais humano da Clara, inspirou uma linhagem de professores. Joseph escreveu 2 livros, Your Health, em 1934, e o Return to Life, em 1945. No Brasil, esses 2 livros são vendidos em um, né? Vale a pena ler. Né? Você vai entender melhor o que ele pensava, as coisas que ele acreditava, e vai perceber o quanto ele queria que o método dele fosse difundido e o quanto ele sabia que o que ele estava fazendo era bom. É muito legal de identificar isso na leitura do livro. Com o Joseph ainda vivo, 2 discípulos dele abriram seus próprios estúdios, que foi a Carola e o Bob. E em 1967, Joseph faleceu aos 83 anos. O seu trabalho permaneceu e se disseminou graças aos seus discípulos, né, que a gente chama de primeira geração do Pilates ou de os Elders. Então, um desses discípulos foi a Carola. A Carola era bailarina e ela tinha também esse lado mais humano de ensinar. Né? Então, quando o Joseph achava que o aluno não era muito comprometido, não tinha uma boa execução, ele sempre passava para a Carola ou para a Clara. A Romana também, uma ex-bailarina, trabalhou com o Joseph muito tempo e foi ela que deu continuidade ao trabalho dele, tentou patentear a marca, né? Ela que é a responsável pelo The Original Pilates. Ron Fletcher continuou o trabalho do Joseph e hoje ele tem uma formação na sua própria metodologia. Ele já faleceu, mas tem pessoas que dão continuidade ao trabalho dele. A Mary Bowen, que também faz parte dessa primeira geração, eu tive a oportunidade de conhecê-la na conferência da PNA e também de conhecer a Lolita San Miguel pessoalmente. Né? A Mary Bowen não ministra mais curso, mas a Lolita ministra cursos até hoje. Né? Então, eu e a Érica, na conferência da Pilates Método Alliance, em 2015, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso com a Lolita. E foi super interessante porque a gente escutou dela, né, ela contando como que eram as aulas, como que era o Joseph Pilates. Então, foi bem interessante ter tido essa oportunidade de vivenciar
tão de perto isso e ter o contato com pessoas que trabalham com Pilates há 40, 50, 60 anos. Uma oportunidade única, com certeza. Em 2000, o Pilates foi declarado como público, né? A Romana, como eu comentei anteriormente, ela tentou patentear o método. Porém, ela não conseguiu, porque o Joseph deixou claro, né, principalmente no seu livro e no seu jeito de ser, que ele queria que todos praticassem. Ele não queria ganhar dinheiro com aquilo, tanto que ele morreu sem ter montado um império, né? Pilates hoje tem no mundo inteiro e ele morreu sem ter feito fortuna com isso, né? Então, contra a Romana entrou a Deborah Lansing e a Balance Body, né? Para conseguir deixar o Pilates como uso comunitário. Quando isso aconteceu, em 2000, todas as pessoas que trabalhavam com o Pilates ficaram preocupadas com o caminho que o Pilates ia tomar no mundo, sem esse cuidado, né? As pessoas que faziam a formação do Joseph, né, para aprender a dar aula de contrologia, faziam uma formação de 3 anos, né? Então, eles preocupados com isso, eles formaram a Pilates Método Alliance, que é uma associação que cuida do crescimento do Pilates no mundo. Essa associação, ela preconiza que as pessoas tenham uma formação de, no mínimo, 450 horas para começar a trabalhar com Pilates. Então, que esse seria o mínimo para que a pessoa tivesse uma boa formação, um bom entendimento de Pilates. Isso para começar, né? Porque a PMA, ela acredita em uma educação continuada, né? Então, você deve continuar fazendo, aprimorando o seu conhecimento para continuar trabalhando com Pilates. Em 2013, eu tive a oportunidade de participar da formação de um cronograma com a quantidade de horas mínima de cada conteúdo que deveria constar em uma formação em Pilates. E toda a formação da Liberty Pilates foi montada em cima desse cronograma da PMA. Tanto que quem faz a nossa formação pode fazer a prova de certificação da PMA e ter uma certificação internacional que vale no mundo todo. No Brasil, o primeiro estúdio de Pilates foi em Salvador, em 1991. Quem abriu o estúdio foi a Alice Becker. A Alice Becker dá aula de Pilates até hoje, dá curso de Pilates até hoje, e ela tentou até fazer uma associação brasileira de Pilates, mas não durou muito tempo. Uma das coisas que a Alice defendia era o Pilates como profissão, como é em outros países. Então, você não precisa ter nenhuma graduação para trabalhar com Pilates. Hoje, no Brasil, e é uma coisa que a Liberty também defende, né, as profissões que são aptas para trabalhar com Pilates é a educação física e a fisioterapia. No Brasil, bailarinos ou quem faz faculdade de dança só pode trabalhar com Pilates com esse público. Não pode trabalhar com Pilates com outras pessoas, somente para bailarinos. Então, a contrologia, né, o Pilates, segundo Joseph, né, é a coordenação completa do corpo, da mente e do espírito. E ela tem como objetivo restaurar progressivamente o ritmo natural associado a seu subconsciente. Desenvolve o corpo uniformemente, corrige a má postura, restaura a vitalidade física, revigora a mente e eleva o espírito. Então, essa definição de contrologia é a definição do Joseph, que está nesse livro. Então, os princípios essenciais da contrologia, ou hoje do método Pilates. Então, o primeiro princípio que o Joseph trazia é a respiração. Então, respirar profundamente, respirar conscientemente.
Então ele falava que se você fizesse a contrologia e não aprendesse nada, e aprendesse somente a respirar, já estava muito bom. Então, sempre incentivar a respiração, inspirar e expirar profundamente. A concentração, o autoconhecimento, você focar no que você está fazendo. Então, enquanto você está praticando o Pilates, você não vai pensar em outra coisa, você vai pensar no seu corpo, você vai ouvir o seu corpo, isso melhora a sua conexão, a sua propriocepção, você fica muito mais ativo em relação ao que está acontecendo com o seu corpo. Centralização. Então, Joseph já dizia há mais de 100 anos atrás que tudo parte de um centro forte, que antes de trabalhar os periféricos, ou seja, membros superiores e membros inferiores, que a pessoa tinha que ter um centro forte, né? Então, já tinha essa preocupação com o fortalecimento de tronco, tanto que os exercícios de Mat Pilates são basicamente fortalecimento de tronco, né? Então, é muito legal você pensar que há tantos anos atrás ele já tinha essa ciência, né, esse dado que hoje a gente fala tanto disso, de fortalecimento de tronco, fortalecimento de core, há tantos anos atrás. Já a palavra powerhouse, que é a casa de força, ela veio um pouco depois. Não foi o Joseph Pilates que criou, mas sim os seus discípulos. O controle, então, Joseph falava que nós não podemos ficar à mercê dos nossos músculos, que nós que temos que controlá-los. Então, nós temos que controlar o nosso corpo com o máximo de qualidade. Por isso, no Pilates, não se faz um número de repetição muito grande. Tanto que ele falava nem muito pouco. Porque a gente mantém a qualidade durante a execução do movimento. Quando começou a cansar e você começa a perder a qualidade do movimento, é sinal que já acabou o número de repetição que você deveria fazer. Precisão, assertivo, preciso. O movimento ele tem que ter a sua precisão, com o máximo de qualidade, com o máximo de controle, intensificando cada vez mais o seu gesto motor, melhorando o seu gesto motor. E a fluência de movimento, a fluidez. Então, a partir do momento que você começa a fazer a primeira repetição, essa repetição ela tem que ser contínua, ela tem que ter uma melodia até o final. Né? Então, se eu comecei lá a primeira repetição, eu vou parar o movimento quando eu terminar essa sequência, que fossem 10 repetições. Então, eu tenho que ter essa melodia para eu aproveitar ao máximo a minha eficiência muscular na contração concêntrica e na excêntrica de movimento. Então, a fluência, a gente pode pensar na fluência como dentro de um exercício ou a fluência dentro de uma aula como todo. Então, uma aula de Pilates, ela também tem que ter uma certa fluência, uma certa continuidade. Então, esses são os princípios essenciais, a essência do método, o que o Joseph criou. Então, respiração, concentração, centralização, controle, precisão e fluidez. Esses princípios a gente não consegue ensinar em uma única aula. Com a prática do método, a gente vai conquistando esses princípios. Então, eu preciso experimentar, eu preciso praticar para melhorar esses 6 princípios essenciais. Segundo a PMA, nós temos mais 2 princípios, que é desse livro aqui, ó. O guia aqui dos princípios da PMA. Nós temos mais 2 princípios, que é o corpo como um todo. Então, quando você faz no Pilates um movimento de flexão do cotovelo, você está fazendo só o movimento é a flexão do cotovelo, mas todo o seu corpo está no movimento.
Então, eu estou com uma descarga de peso nos meus pés adequadas, eu estou com uma contração de membros inferiores, controlando o posicionamento deles, uma contração de tronco, pensando em alongamento axial, estabilizando a minha cintura escapular e punho e fazendo a flexão de cotovelo. Então, o corpo inteiro está dentro do movimento. E sempre buscar um equilíbrio muscular. Então, o equilíbrio muscular também faz parte dos princípios de acordo com a PMA. Então, uma das coisas que o Joseph falava muito para as pessoas que começavam a fazer aula com ele, ou pessoas que tinham interesse de serem instrutores de Pilates, era paciência e persistência. Roma não foi construída em um dia. Então, essa frase dele, algumas metodologias consideram até como princípio, de tanto que ele falava. Outra frase dele interessante, que ele valorizava tanto a respiração, que ele falava que a respiração equivale a um banho interno. E que durante uma aula de Pilates, o som que a gente ouve deveria ser igual à onda do mar. Então, a gente teria que ficar ouvindo a respiração dos nossos alunos. Uma das preocupações que ele tinha, né, que ele colocou no método dele, é a articulação da coluna. Então, ele sempre falava para rolar e desenrolar. Ele enfatizava muito essa questão do rolar e desenrolar a coluna. E é interessante essa frase que ele fala que desenvolver os músculos menos importantes, naturalmente nós vamos ajudar a fortalecer os mais importantes. Então, isso também é tão atual, né? Assim como o fortalecimento, a centralização, né? O fortalecimento de tronco, que fortalecendo a musculatura articular, eu melhoro, né, o desempenho dos músculos que estão mais superficiais. Eu consigo controlar melhor esse sistema intrínseco e extrínseco. Nessa aula, eu usei também um capítulo do livro, desse livro aqui, escrito pela Alice Becker. Então, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, esse livro do Método Pilates, nós também tivemos a oportunidade de escrever 2 capítulos. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, conhecer um livro muito bom, muito completo. E deixo aqui o meu agradecimento pela presença de vocês, por vocês terem ouvido a minha aula sobre histórico e princípios essenciais. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Se vocês curtiram, deixem aí o seu like, sigam o nosso canal e aguardo vocês na próxima segunda-feira, às 8h30. Um grande abraço.